Demônio da Floresta. Um filme que lançou também esse mês, distribuído pela O2, e que a gente nem falaria dele aqui. Ele bateu no nosso radar, mas sabe aquela coisa que bate no radar e você olha e fala, tá bom. Chapa lá. Vou fingir que... Porque, assim, é um grande exemplo de uma série de filmes problemáticos que trazem essa questão da demonização como um foco central, né? Mas como... eu fiz um texto no Folclore BR falando especificamente da divulgação do filme. Então, a divulgação do filme, ela é problemática, e aí muitas pessoas vieram comentando sobre, você não assistiu o filme, você não sabe como é que é, e aí o diretor do filme... Por isso que eu falei só da divulgação. Esse filme, essa divulgação, especificamente, ela bateu em tudo que é lugar, foi pra tudo que é portal, e os indígenas brasileiros pegaram isso também para atacar, e muito justamente essa questão da demonização, mais uma vez, do Curupira, do personagem Curupira. E o diretor teve que vir a público ali para falar sobre o filme. Então vou dar aqui esse direito de aspas aqui pro diretor, para a gente começar essa discussão de hoje. Abre aspas. Estamos falando de uma obra inteiramente ficcional. O filme não tem a intenção de ofender e não ofende nenhuma religião, pessoa ou etnia. Não tocamos nesses assuntos no filme. Mas, tirando a ficção, o que o filme mostra é uma discussão sobre a preservação do meio ambiente. Ele personifica a maneira forte e incisiva. E aí é o grande debate do filme. A forma que a natureza responde aos maus tratos do homem. Infelizmente, as pessoas estão julgando o livro pela capa, sem ter lido ainda. Mas tenho certeza que todos vão entender a verdadeira mensagem do filme depois de assisti-lo. Fecha aspas pro diretor... Erlanes Duarte é o nome do cara. Eu queria começar comentando que principalmente a gente que é da área do design gráfico, esse negócio de não julgar o livro pela capa não faz o menor sentido, gente. O papel da capa é apresentar o produto. Tipo assim, Isso. a gente não pode supor que a capa representa tudo. Não tem como. Isso é impossível. Ela representa tudo que uma obra é. Mas o papel de uma capa, o papel de um pôster, o papel de qualquer tipo de produção gráfica que vai ser usada para divulgar o seu trabalho é representar o que seu trabalho significa. Então, tipo assim... A gente começa assim, não julga um livro pela capa, mas, você começa chamando o Curupira Demônio da Floresta e você não quer que eu pressuponha, a partir do título, que existe possivelmente uma demonização, é aquele negócio. Poderia ser uma surpresa e não ser isso? Poderia ser uma jogada de marketing? Poderia, mas é de bom tom? Aquela frase, né? Não sei, né? Tipo, talvez não seja. Pois é. Ian queria falar alguma coisa, eu acho, né? Exato, o que eu tava concordando com o Lorena, que esse negócio de não julgar o livro pela capa é um dos bordões que deveria morrer, ser enterrado e ficar lá mortinho, em vez de dar uma de Jason ou Corpo Seco e sair do chão toda hora, tá ligado? Porque se você tá fazendo um produto... É tipo assim, não julgue um quadro pela moldura, mas, porra, tem uma puta de uma moldura feia do caralho, estragando aquela arte do caralho que o cara fez, você fica com aquela moldura ali, atrapalhando sua visão, porra. É claro que faz parte de um o produto filme, há muito tempo deixou de ser só a mídia física, ele faz parte de tudo que está sendo jogado em prol daquela arte, né? Então... E basicamente o que ele pede, na realidade, é não jogue a obra pelo título, porque... Ou pelo trailer, né? Que também tinha acabado de sair. Mas assim, o cartaz, por exemplo. O cartaz é super obscuro, você não tem muita informação ali no cartaz, mas você já tem Curupira, demônio da floresta, não é isso? Uhum. Pô, aí já tá no título, velho. Tá no título uma provocação... de uma conversa que a gente acredita que já deveria estar
né, no popular, mas a gente vê que ainda é uma questão de muita bolha, né, velho? Essa discussão ainda está muito, muito fora das grandes discussões até da grande mídia, porque quando a grande mídia chega nisso, ela vai pelo lado da viralização na internet, no Twitter, e fica muito mais sobre essa conversa do que realmente a conversa real que importa. Porque quem vai defender o filme não está querendo defender o filme, ele está defendendo a ideia da discussão, o debate. O que é que não pode fazer na arte? O que é que pode fazer na arte? Quando a conversa é um pouco mais sensível do que isso, né? Não é sobre o que você não pode fazer, e sim de, porra, ainda estamos fazendo isso, velho? Hoje eu gravei um podcast com uma menina que me entrevistou e perguntou sobre isso, como todas estão perguntando recentemente, né? E eu assisti o filme já, não sei se o Anderson assistiu também. Ainda não consegui. Eu assisti o filme, então, já adianto, né? Ele é tudo o que a gente esperava que ele seria, não tinha como ser diferente. E quando a gente assiste o filme, a gente percebe que faltou justamente essas sensibilidades, né, de entender que discussão que está acontecendo ali. Porque quando o diretor fala que religião não se fala em religião, que não se fala de etnia, se fala, só que é no subtexto, porque o Curupira, né, a gente sabe que ele é um mito originário, né, dos povos originários, que depois, é claro, circula pelo Brasil, porque e sai do âmbito ali só das aldeias, porque nós temos hoje, fora das grandes metrópoles, pessoas aí que convivem com o mito do Curupira. Eu conheço gente que tomou lambada de Curupira. Isso faz parte da vida das pessoas ali no interior. Então não dá para dizer que elas não têm essa relação. Mas Curupira foi registrado pela primeira vez em 1560 pelo José de Anchieta entre os Tupinambá. Então, né, ele já estava aqui antes da colonização se iniciar. É um mito muito ancestral. E então a gente sabe que ele é ligado aos povos indígenas. E demônio, né? A gente pode, porque daemon, a palavra original, não vamos ser vieram canalha. Comentando isso, meu Deus. Não seja canalha, a gente sabe, né, que a gente está colocando demônio ali em relação à visão cristã, como era feita pelos primeiros cronistas, né, que eram jesuítas, que eram dominicanos, que vinham aqui e encaravam tudo aquilo que não pertencia à sua heurística de mundo como demônio, como no mínimo, né, como pagão e que tem que ser apagado e excluído, né? Mas no caso dessas entidades, como demônios. Isso é extremamente problemático. E aí, só para encerrar minha fala nesse momento, né, o pessoal às vezes pode falar, os folcloristas fazem isso. Gente, o folclore é um termo que surge em 1840, né? Os folcloristas, enquanto um grupo, vai ser final do século XIX, começo do século XX. Eles não demonizam a coisa, eles estão trabalhando com relatos de gente que demonizou. É diferente. Padre Anchieta não era um folclorista. Então vamos também colocar as coisas nos seus devidos lugares. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem o processo de pesquisa, né? Existe um cruzamento de dados. Então você fala, Padre José de Anchieta disse tal coisa. Isso é uma coisa que o pessoal falou, não, porque o Cascudo chama ele de demônio. Eu fiquei tipo, gente, E ele faz assim, ele vai pegar, Padre Anchieta, e ele cita Padre Anchieta, vai lá e fala, não sei o que, demônio, Aí ele vai citar um outro pesquisador que vai chamar o Curupira de gênio. Aí vai pegar outro pesquisador que vai chamar o Curupira de duende. Então, tipo assim... E quem lê realmente o Cascudo vê esse tensionamento, porque ele, depois de 2 páginas explicando como as pessoas trabalhavam o Curupira como demônio, ele vai falar, e teve inclusive um padre, que é o fulano de tal, que escreveu uma carta dizendo que a gente devia parar de chamar Curupira de demônio, porque não era isso. Enfim, são pontes. As pessoas, inclusive padres mesmo, né, eles vão transformando seu pensamento. Então é assim que a gente vai entendendo como foi construído. Mas é fato que sim, o Curupira foi um mito demonizado, assim como todas as culturas que não pertencem, né, àquela heurística de mundo. E a gente vê isso hoje muito agravado quando temos religiões que são ainda mais fechadas, né, como o neopentecostalismo, e que a gente vai encontrar, e aí é um salto que a gente pode fazer também para pensar os problemas, né, dessa demonização de culturas, para nem falar mais de mito, falar de outras coisas que eles demonizam.
tipo comida de santo, acarajé, que vai derivar ali em bolinho de Jesus, comida de festa junina, que pastor não deixa o fiel consumir, tipo bolo de milho, canjica, não sei o quê, porque diz que também vai passar mal, vai morrer, vai inchar a barriga até estufar, explodir, que a gente tem vídeo disso, eu já botei no meu podcast. Artesanato, que artesãos que pertencem à igreja, elas são convencidos, né, a abandonar sua arte porque estão fazendo ídolos. Qual que é o outro também? Benzedores, que também a família constrange eles para abandonarem o seu ofício porque aquilo não é de Deus. Agora, o pastor, claro, né, ele pode fazer a reza ali, um negócio totalmente chupinhado da Umbanda ali, fazer toda uma performance. Pode imitar a pombagira ali de Isso. Ele mas por quê? Porque isso é uma questão de poder, ele é a figura de autoridade, ele não pode concorrer, né, com o benzedor ali, que vai ser também um líder de opinião na sua comunidade. Isso tudo, só pra gente dizer, né, que isso é gravíssimo. Essas pessoas fazem os mestres odiarem os seus saberes, odiarem o seu conhecimento do folklore, né? Então, isso é gravíssimo, assim como demonizar os mitos é gravíssimo, e a gente vê um padrão. Então, por isso que a gente não pode normalizar esse ódio à cultura do outro, ou à nossa própria cultura, porque vejam que esses exemplos que eu dei aqui são de cultura da nossa cultura também, a gente convive com isso. Sim. Então, atenção, nós como agentes culturais não podemos permitir que esse tipo de comportamento ele corra livremente. E eu acho que tem uma questão, eu entendo o lado do diretor querer se defender, assim, mas, cara, eu entendo a motivação também, só que eu penso assim, galera, nós estamos num momento que a gente tem acesso a tudo, né? Aí o cara vem dizer esse tipo de coisa, ele nem sequer fez uma pesquisa a respeito, sabe? E nem precisava ter sido uma pesquisa muito profunda, ter tido uma aproximação com a origem, onde é que tem o Curupira, quais são os significados que ele tem, qual o valor que ele tem. Cara, isso assim, ó, 2 minutos no Google, tu já tem uma noção de que tu tá fazendo... Ó, me desculpem, mas eu tenho que falar isso. Tu tá fazendo merda, sabe? Então, assim, eu acho que não é desculpa. Eu entendo o cara ter feito isso, mas ele foi ignorante, porque ele não foi buscar uma informação para ele produzir o conteúdo. Que nem o Andreoli fala, e a gente fala aqui, depois de todos esses anos, a gente continua falando, toda a produção de conteúdo tem responsabilidade social. Então, não é porque eu fiz uma tirinha, porque eu fiz um curta, porque eu postei um meme, que eu não tenho culpa daquele conteúdo que eu tô fazendo. Tu tem culpa sim, e tu vai ter sempre culpa. Seja tu tá postando isso ou produzindo por ignorância ou não. Quando a gente vai lidar com essas questões, e eu acho que qualquer questão, né, que a gente vai fazer algum material a respeito, o mínimo que exige é a aproximação, o respeito, que nem eu falei, e informação, né? Faz um mínimo de pesquisa, conversa com as pessoas que provavelmente essa produção toda não fez.